Vocês vão ter que falar 3 coisas sobre vocês, mas tem que ser coisas diferentes. A gente não quer essas coisinhas. Assim como a Larissa, eu tenho pavor, pânico de barata. Eu grito, eu choro, eu subo em cima da mesa, eu apronto um escândalo. Ainda bem que não apareceu nenhuma lá na escola de rainhas. Não que eu tenha visto. Outra coisa, eu sou uma mulher relativamente alta, eu tenho 1,70 e pouco. Sempre fui mais alta que todas as minhas amigas e eu tinha muita vergonha disso. Na minha adolescência, isso foi um problema. Tanto que eu tenho problema de postura, porque eu fazia assim pra ficar menor. E aí, pra voltar as costas pra cá, foi um trabalhão. Minha fisioterapeuta sofreu. E outra coisa que, um pouquinho antes da pandemia, eu passei por um processo depressivo bem intenso. Fiquei de cama, cheguei a ficar hospitalizada e foi muito difícil. Maria Eduarda Evangelista. Ó, nós ouvimos e não julgamos. Não julgamos. não Os julgo. meus... Tem um que é meio assim, Fique à coisa de vontade. criança. Eu, primeiro, vou falar do animal. Eu tenho horror de perereca. Se tiver em qualquer lugar, eu saio correndo e não me peça pra voltar lá, tá? Abandono. Não, abandono. Se estiver dentro da minha casa, eu deixo a casa pra ela, tá, gente? É a minha situação Quer do me barata. assustar? Gente do céu, inclusive tem várias situações horrorosas que eu não gosto nem de lembrar. Já foi atacado por alguma? Gente, uma vez eu tava na fazenda com uma amiga minha, a gente entrou dentro do banheiro e simplesmente devia ter umas 10 dentro do vaso. Hum. Na hora que eu dei Essa descarga, namora- elas começaram a pular. Eu entrei em desespero. deu descarga nas Por que você deu descarga? Eu também tô assim. Eu tinha ido ao banheiro, né? Ah, e Você não viu? nelas? Nossa, Não, fez foi xixi horrível. nela. Nossa, então só de imaginar que elas estiveram ali e Nós você... ouvimos e Não julgamos. Próximo. Não, horrível. Da sua mão, eu tô um pouco Ai, condoída, obrigada. porque 10... Não. Imagina 10 baratas. Gente, eram Misericórdia. muitas. Foi horroroso. Você tava fazendo uma Inclusive, festa. Mari Cimeta deve lembrar disso. Uma sabe? pool party. Um after. Um ali, ó. Realmente. Você trabalhou. Ó, Acabou com o rolê das... como uma filha de agrônomo, eu bebia leite na teta da vaca. Ah, pai quem tava nunca, tirando- né? Literalmente? Meu pai tava Quem tirando nunca? leite. Você não tem registro disso pra Polly colocar pra gente, não? Eu acho que eu não vou ter, não. Meu pai é totalmente offline. Inclusive, ele tá sofrendo com essa era digital de ter que ficar comentando as coisas todo dia. Ele manda mensagem. Filha, como que faz isso? Como que faz aquilo? Oi, gente. Mas ele tá empenhado. Que bonitinho. Mais uma? Beijos E pro seu terceira pai. coisa, eu devia ter mais ou menos uns 8 anos. Inclusive, estudava no Marista. Minha mãe chegou em casa e perguntou pra mim, filha, você já tomou banho? Eu tava de uniforme. Aí eu falei, tomei. Mentira, eu não tinha tomado banho, não. Tava de uniforme, simplesmente tirei o uniforme, coloquei o pijama e dormi sem tomar banho. Nós Sim. ouvimos e não julgamos. Mas isso Tá bom, acontece gente. ainda? Não, eu tenho Só pra horror. gente saber. Tô pensando Eu na não Tia Pri, consigo. ouvindo esse podcast. Ela Lembra, pensa Eduarda? Inclusive, eu não consigo de forma alguma dormir sem tomar banho. Eu- Era coisa de criança mesmo, tá, gente? Vocês não me julguem, literalmente. Não, aqui Não, tudo ouvimos. bem. Vender banho? Não ouvimos e não julgamos. Uma vez na Não vida. ouvimos. Ela era uma criança. Tudo bem. Eu não vou emitir opinião porque não é pra julgar. Então, Suzana. Tá bom. Ó, ai. O mesmo medo que vocês duas têm e a Duda tem de perereca, eu tenho de rato. Ai, credo. Se eu ver um rato, não é medo. Eu tenho um pouco, assim, aversão, um pouco de nojo Eu de tenho rato. nojo. Eu não gosto. Barata eu mato, perereca tudo bem. Nossa. Agora rato. A gente criou Eu aqui. deixo a casa pro rato. A gente o quê? A Cria gente um o quê? ratinho? O Tem ratinho, um vem hamster. cá. Socorro. Não. Vem cá, Robson. Eu não gosto de rato, eu tenho pavor, eu entro em pânico, eu não gosto. Essa segunda coisa é um pouco constrangedora. Ah, vai, Mas eu tenho revele. medo ainda de andar de pedalinho no Mocambo. Muito Juro. específico. Aí precisa saber o Não, motivo. não é só no Mocambo. É porque aqui é o lugar que tem, né? Aqui em Patos. Mas eu tenho medo de, sei lá, não dar conta, ficar parada lá no meio, não dar conta de sair. Isso é a única Eu hora. cair e morrer afogada. Sei lá. Credo. Eu sou sabe afogada. nadar? Colete. Ela deve saber nadar. Não, mas Você eu sabe falo nadar? assim, eu sei nadar, mas sabe aquilo de... Eu não sei, parece Nós que ouvimos é e não medo. julgamos. É o medo, é o medo. Vai ter um Depende. ensaio dela Parece no que na- pedalinho do Mocambo. a gente Não pode vai esperar ter, isso. não vai ter. Assim, na minha mente é um pouco, é maior assim do que falando. Parece que eu crio algo assim, mas realmente eu tenho medo, eu não gosto de pedalinho. Inclusive, esses dias eu fui com a minha filhada
E aí ela foi com outra Vai lá, pessoa, galera. outra pessoa, e eu fiquei só de fora tirando foto. Dindinha, vamos, não. Linda, maravilhosa, Dindinha achei não quer, linda, não. acho lindo, mas assim, não me coloquem no pedalinho, porque eu não gosto, eu tenho medo. Não foi. Foram os É, três? Nós ouvimos e não julgamos, Não foram julgamos. só dois. E o outro. último? E o último é que quando eu era mais nova e vinha, ainda vem, né, o trenzinho do Papai Noel, Sim. Achei eu que ele ia ficava falar na outra coisa. fila, assim, ferrenha. Chovia, eu tava na fila. Fazia sol, eu tava na fila. 3 horas da tarde até 9 horas da noite, dava 1000 voltas. E talvez não seja, assim, constrangedor, mas eu não saía da fila. Você não sabe que a carreta furacão? Então, eu fofão gostava ali muito e tal. de trenzinho e não saía da fila. Essas Nossa. são as minhas 3 curiosidades Tadinha, curiosas. Mas aí você ficava com seus pais? Eu só fico Com os meus imaginando, pais, assim, os coitados. lá. Sim, pois Horas. é. Minha mãe, principalmente, ela sofria, viu? Eu acho que nós descobrimos um membro da carreta furacão. Eu acho. É, me Ele coloquem viu lá. aqui, ó. Olha aqui. Não, você falou de carreta furacão. A primeira coisa que eu pensei foi no Fofão. É outra curiosidade. Eu morro de medo. Eu choro. Eu tenho 24 anos e eu não gosto nem de ver. Eu tenho muito medo do Fofão. Pode entrar, fofão. Bem-vindo. O Fofão acho que é pior que Mas Perereca. agora, Gente, Juro. Eu tenho horror.